Salve, salve nação rubro-negra, é um prazer imenso estarmos juntos para mais esse vídeo aqui do nosso canal Fla Esportivo. Vamos agora, nesse momento, ver as análises que os gaúchos, a mídia gaúcha vai fazer como um todo diante desse empático, que para nós, rubro-negros, foi um empate amargo, dramático, mas para eles vai soar como uma vitória. Vamos ver o que é que eles pensam a respeito disso, Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, galera. Lembrando mais uma vez que os créditos estão na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Tá, Papai Noel? Onde está o nosso intelectual? Onde está o escritor? Não veio, Eu queria que você fizesse um recado para ele, sim. Tá. Guimarães, eu gosto de ti, Guimarães. Tá. Então fecha aqui. Guimarães, eu gosto de ti, Guimarães. Isso, tá? Muito. Volta, Guimarães. Volta. Em resumo, o Guimarães fugiu. Tá carente. Talvez seja carência, tá? Hashtag volta, Guimarães. Ele me disse ontem que tá com um burnout. Burnout. Burnout o burnout. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O burnout dele Coisa foi séria. na semana passada, decretando que o Grêmio já havia perdido do Flamengo para o Flamengo, né? Boa música do Green Day. Não Burnout. só ele, né? Muita gente decretou não a derrota, um fiasco, um vexame, que o Grêmio seria motivo de chacota nessa segunda-feira no Brasil inteiro, Bruno Soares. E o Grêmio foi lá com dignidade e conseguiu um empate com o Flamengo. É isso, Gamba. Aqui semana passada a gente falava projetando o jogo normal e ninguém, nem eu, nem o Pedro, nem nenhum gremista falava que o jogo era tranquilo do Grêmio empatar. Não, a gente sabia que o jogo era difícil, que a tendência realmente era de derrota, mas uma coisa é a tendência, outra coisa é tu decretar antecipadamente que o Grêmio vai perder. Contra o Atlético Mineiro, eu também falei que o Grêmio tinha condições de ir marcando o adversário, jogando com muita humildade, concentração, daqui a pouco fazer um gol no espaço, numa bola parada, tu consegue parar, porque o futebol não é uma matemática exata. Então eu convido o Guimarães e outros especialistas da bola a saírem do livro, porque o livro diz que o melhor ganha do pior, só que no mundo real não é assim. E a gente tem vários exemplos disso, inclusive aqui da dupla Grenal. Então o Grêmio ontem teve muito brio, O Grêmio teve muita dignidade, os jogadores, mesmo com as suas dificuldades, eles honraram a camisa pesada do Grêmio, e isso foi muito bom, Muito além da parte tática, eu deixo aqui o meu elogio ao Mano também pela estratégia que ele fez, mas principalmente a entrega dentro de campo. O Grêmio conseguiu ser firme dentro de campo, resistindo mesmo depois de tomar o gol, partidaça do Volpi, melhor em campo, chamou a responsabilidade, fez o gol. O menino Noriega, que fez a sua estreia, jogou muita bola também. Gostei mais uma vez do Cuejar, gostei do Carlos Vinícius. Claro que nem todo mundo jogou bem, O Bright White não foi bem, o Edenilson fez uma partida patética, o Kiki Oliveira foi muito mal, inclusive errou no gol, mas as coisas vão começar a melhorar. E o jogo de ontem traz de volta essa confiança e mostra para o Brasil inteiro o tamanho do Grêmio. Mesmo que o momento não seja bom, o Grêmio é um clube gigante com uma camiseta pesada. E eu quero aqui rapidinho mostrar o Ernest apostando comigo na semana passada, que ele disse que ia me mandar um áudio durante a jornada esportiva da Bandeirantes, com 15 ou 17 minutos de jogo, alguma coisa assim, que o Grêmio já está tomando uma goleada do Flamengo, o jogo já está decidido. Para quem não lembra, a gente vai recuperar aqui e eu quero, obviamente, depois ouvir o que ele tem para falar sobre Vamos lá. o empate do Grêmio. 7 minutos. Aqui, ó. Salvo. De domingo, tá? Tá configurado aqui bonitinho o alarme das 16h17. Neste exato momento, vou mandar uma mensagem para o Bruno Soares, que estará Comentando ao vivo, comigo, comentando o jogo na Rádio Bandeirantes, Pra minha honra. porque com 16 horas e 17 minutos, o jogo estará encerrado no Maracanã. Alexandre Ernst com a palavra. Cara, eu juro pra vocês. Na verdade, eu fiz o que eu prometi, Eu não mandei um áudio, mas eu gravei nas redes sociais, um vídeo, inclusive marquei o Bruno Soares, que com hombridade me repostou. Eu gostaria de falar pra ti, gremista, esquece a legenda e foca em mim, por favor. Coisa engraçada, cara. É que assim, primeiro eu ouvi vocês falarem. Se vocês puderem ficar em silêncio, pra não estragar a parada, tá legal. Tá bem. O que está... Sentiu o golpe. É que eu acho maravilhoso
a resposta da treta, acho que tem que acontecer mesmo uma corneta e tudo mais. Só que o que você está vendo aqui neste programa, neste exato momento, não é uma tirada de onda com a minha cara. Se você avaliar fielmente, você está presenciando o apequenamento do Grêmio. O que eles estão fazendo aqui e rindo é porque o Grêmio está sendo apequenado. Eu jamais ficaria feliz por um empate com o Flamengo. É o troféu empatei com o Flamengo no Maracanã. Esse é o gremista do programa. Vai tirar uma onda comigo porque conseguiu empatar dentro do Maracanã. E ele brilhantemente, ele aproveitou, né, essa onda de algoritmo, engajamento e tudo mais. Vai lá no canal dele, inclusive, tem um canal, né, Bruno Soares, repórter, dizendo que o Inter não é o Grêmio, que o Grêmio não é o Inter e tudo mais. Gente, o Internacional empatou 1-1 com o Flamengo também dentro do Maracanã. Quanto foi o jogo aqui em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo na Arena? 2-0 pro Flamengo. O Internacional perdeu dentro de casa também. Então, isso aqui, esse recorte, porque não sei o que, empatei com o Flamengo, a dignidade, eu esperava muito mais de um rival. Muito mais mesmo. E se tu, como faz o Ribeiro, né, por 10 segundos, pensar o que está acontecendo aqui e tirar a corneta e lembrar que o teu time talvez seja um pouquinho maior do que só empatar um jogo com o Flamengo dentro do Maracanã, eu acho que tu vai refletir muito mais no apequenamento do que está acontecendo aqui em cima da tirada de onda com a minha cara. Apequenamento, Bruno? Cara, primeiramente, o Erd sentiu muito. É a primeira coisa que eu tenho pra falar, assim. Sentiu muito. Mas a pergunta, não. A pergunta é por que sentiu? Porque tipo assim, uma resposta minha é sentir. Cara, e sabe o que é? O ponto não é Copa do Mundo porque empatou. O ponto é que vocês decretaram uma derrota e mais, vocês decretaram que o Grêmio ia ser goleado. Isso com 17 minutos de jogo ia acabar. O jogo estava acabado, perfeito. E estava errado, mas e aí? E o que isso levou? Um 1-1 heróico. Um 1-1 heróico dentro do Maracanã, Bruno. Quando Bruno. não acontece o que vocês projetavam, e não é só tu, mas os especialistas da bola, de modo geral, decretavam que o Grêmio ia ser goleado. Aliás, semana passada, eu falei nos donos da bola rádio que o 8-0 do Flamengo pra cima do Vitória tinha sido bom pro Grêmio, porque o Flamengo entraria de salto alto. Isso aí repercutiu no país inteiro, e os flamenguistas me xingando e não sei Bruno, o quê. teve show do Alexandre Pires. Teve gremista teve show do Alexandre Pires. Bruno, olha só. Teve show do Alexandre Pires no intervalo no Maracanã. Vocês querem pegar e fazer uma epopeia num joguinho que os caras estavam um pouco se lixando. O Grêmio não viu. Vamos analisar o jogo. O Grêmio não viu a cor da bola no primeiro tempo, Bruno. A gente vai analisar o jogo, só que o ponto principal sempre numa partida de futebol é o resultado. O Grêmio não perdeu como muitos perdem. Tu acabou de citar, o Inter empatou lá no Maracanã também, foi um bom resultado. Só que, Ernest, falando muito sério, tá? Não é corneta. Aqui nós projetávamos os jogos do Inter mais recentes contra o Flamengo, seja pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio ou pela Libertadores. E eu mesmo dizia que não era um jogo jogado, que o Inter tinha condições de passar pelo Flamengo. Só que a apresentação do Inter diante do Flamengo, a postura, foi constrangedora. O Inter foi constrangedor contra o Flamengo. Não, na e o Grêmio não foi constrangedor. Isso sim. Esse é o ponto. Na questão da entrega, concordo contigo. O Grêmio consegue empatar dentro do Maracanã porque teve mais entrega, tá? Mas o time do Inter continua sendo melhor que o time do Grêmio. Exato. O que é pior ainda pro Inter. Isso que me deixa pé na vida. Perfeito. Ontem, exatamente. Porque ontem. Eu não tô. Assim, ó, claro que a gente faz a brincadeira aqui do Diniz, claro, porque faz parte da nossa rivalidade. Mas falando muito sério, o Internacional hoje ainda tem mais time que o Grêmio. O Grêmio vai melhorar agora com o Arthur, já evoluiu, com o Ejar, Carlos Vinícius, Marcos Rocha. O Grêmio tá evoluindo. Mas o Inter tem um trabalho há mais tempo, etc. Só que o Inter foi constrangedor contra o Flamengo. O Inter tomou uma roda. Os 17 minutos que tu lembrou aqui agora, que a gente brincou, foi o que aconteceu no Beira-Rio, né? Com 17 minutos o Flamengo tava goleando o Inter. Só uma coisa, tá? O nosso chat veio abaixo com a tua frase, Bruno. Né? O Grêmio não é o Inter. Eu queria que tu detalhasse Graças a Deus, isso. né? O Grêmio não é o Inter. Graças a Deus. Não, mas é pelo que eu tô dizendo agora. O Internacional pegou o Flamengo, jogou enchiqueirado dentro do Maracanã,
perdeu por 1-0. Jogou como um time pequeno. Jogou como um time minúsculo dentro do Maracanã e perdeu o jogo por 1-0. O Ernest chegou aqui fazendo uma Copa do Mundo. O Ernest chegou aqui comemorando um título que o Inter tinha perdido por 1-0 no Maracanã. A Michele Silva estava aqui nessa cadeira e disse o seguinte: o Internacional perdeu por 1-0, poderia ter sido mais, e a tendência é de eliminação do Beira-Rio. O Ernest subiu num porco aqui no estúdio, falou, não, mas da onde? Não, nem estava no estúdio, estava remoto, acho que estava no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro. Falando, meu Deus do céu, da onde? Ficou louco da vida, dizendo que o Inter ia reverter, que tinha todas as condições, que isso, que aquilo. Chegou no domingo no Campeonato Brasileiro, com 10 minutos de jogo, tava 2-0 pro Flamengo. Time reserva, não esqueça. Ok. Aí chegou no jogo da ida, o jogo do famoso papel picado, que aliás ontem tinha papel picado no Beira-Rio ainda. Tomaram uma roda do Flamengo de novo, não viram a cor da bola, não chutaram uma bola a gol. O Inter não chutou uma bola a gol. Jogando em casa contra o Flamengo. O Grêmio, mesmo com as suas fragilidades, mesmo vivendo um momento ruim, com vários desfalques, inclusive, sustentou o Flamengo, tomou um gol num erro individual do Kiki Oliveira e foi atrás do empate e não perdeu. Então é por isso que o Grêmio não é o Inter, porque o Grêmio é gigante, a camisa é pesada. A maior prova de que eu estava certo, a maior prova de que eu estava certo, de que era possível o Internacional vencer o Flamengo é o que tu tá fazendo e mostrando aqui. Era possível, mas não fez. Não, que perfeito. O Grêmio fez. Fez o quê, cara? O Grêmio parou o Flamengo no Maracanã. O jogo foi 1-1, Ernest. Tá, e aí isso aí nós... Bom, não, pessoal, vamos se juntar, vamos achar um barzinho na Guete. Vamos achar um barzinho na Guete, vamos comemorar essa taça, empatei com o Flamengo no Maracanã. Pode ser o mesmo bar que tu comemorou a derrota pro Flamengo por 1-0, achando que ia reverter no Beira-Rio e tomou uma roda no Beira-Rio. A maior por isso prova... que respondendo a pergunta do Gama de forma bem objetiva, por que o Grêmio não é o Inter? Porque o Grêmio sustentou o Flamengo. O Inter foi amassado em 3 confrontos. Faltou 3 confrontos o Inter foi amassado. Faltou pro Cara, Inter, vocês Bruno, só não foram amassados no terceiro confronto porque vocês não estão no Libertadores por conta justamente graças... Não, mas é que só pode pegar e ser amassado na Libertadores quem tá na Libertadores. Só perde a Libertadores quem tá na Libertadores. O Inter não está na Libertadores. O Inter foi eliminado buscando o quê? Perfeito. O tri da América que eu já tenho. Exatamente. Assim como o Grêmio tem que pegar... O Grêmio tem que dar mais mesmo, né? Porque tá quase caindo pra segunda divisão pela quarta vez. Tá bom. Segura. Fica tranquilo que não vai cair. Aqui. Bruno, faltou pro Inter, na tua avaliação, nos enfrentamentos com o Flamengo, a postura que o Grêmio teve? Não, mas sem dúvida. E sem corneta. Não, porque no primeiro momento gente avaliou, foi sim. muito claro. O Inter tem um time melhor que o Grêmio. Sim. Só que o Grêmio vai lá e segura o Flamengo. Ainda tem. O Grêmio tá se montando. O Grêmio tá melhorando. Ih, a Zia apareceu. Faltou pro Inter, na tua avaliação, nos enfrentamentos com o Flamengo, a postura que o Grêmio teve? Não, mas sem dúvida. E sem corneta. Não, porque no primeiro momento gente avaliou, foi sim. muito claro. O Inter tem um time melhor que o Grêmio. Sim. Só que o Grêmio vai lá e segura o Flamengo. Ainda tem. O Grêmio tá se montando, o Grêmio tá melhorando. Falei aqui dos reforços que estão chegando, o Arthur vai acrescentar muito também. Tu diria que o Grêmio terá um time melhor que o Inter? Vou te dizer, possivelmente. Por quê? Porque o Wesley tá indo embora, o Inter, vários jogadores não estão jogando nada. O Bernabé ontem fez uma partida patética. Então, o Grenal vai nos mostrar que a diferença não é tão grande mais. Que já estamos, talvez, em igualdade. E com um time jogando com brio, como o Grêmio joga, um time joga com postura, sabendo a camisa que vestem. Um time joga concentrado, o outro joga troteando no campo. Tu deveria estar bravo com o Inter, Ernest. O Inter troteia no campo, o Inter acha que vai ganhar o natural de todo mundo. Começou Na visão do Bruno, tá? Ele foi muito claro com relação a isso. O Grêmio, ontem contra o Flamengo, mostrou como é que se enfrenta o Flamengo. Cara, o teu time começa a rodada... O time que tu torce começa a rodada com 5 pontos do Z4. Mesma pontuação do Inter começou a rodada. Perfeito. Teu time encerra a rodada com 3 pontos do rebaixamento. E não perdeu o Flamengo. E tu tá feliz com o troféu não perdido pro Flamengo dentro do Maracanã. Não é troféu, cara. Eu tô querendo dizer o que aconteceu? Que todo mundo projetava uma goleada. A torcida do Flamengo, a torcida do Inter, até alguns gremistas projetavam uma goleada. Contexto. E eu aqui dizia que eu não ia aceitar que decretasse uma derrota do Grêmio antes da hora. E a derrota não veio. O Grêmio sustentou o Flamengo. E aí a frase, ela não tem como não fazer. Eu recém vi o meu rival tomar 3 chapuletadas do Flamengo. O Grêmio não tomou. Pedro Espinosa, vamos lá. Muitas homenagens pra ti no chat, meu caro Alexandre Ernst, nesse momento aí. Cara, muitos recados pra ti. É que, assim, ó, eu só tenho que rebater a questão das 3 chapuletadas, tá? Porque, tipo assim, foram os mesmos resultados do Grêmio. Foram os mesmos resultados. Um empate dentro do Maracanã,
uma derrota dentro de casa. Os últimos 3 jogos mais recentes, tu perdeu 3 seguidas pro Flamengo. Em uma Claro, semana tomou claro, 3. porque eu joguei 3 vezes por conta do calendário. Exato. Mas os resultados são os mesmos. Não são os mesmos. Não Perdeu são. 3 vezes, o Grêmio empatou. Queridão, olha só. Eu jogo o Campeonato Brasileiro. Quando puxa a carta do Tu queridão... tu quer lembrar. Chamou, né? Mas Chamou, não. Mas é que vocês. Mas é que aí que tá, cara. É que é um troço o seguinte, ó. É que se nós vamos ficar só rindo, digamos assim. Eu não tô rindo. Não, é que assim. Eu não tô rindo. Se eu. É que aí que Tô falando tá. sério. É que eu digo o seguinte: se o debate é assim, ó. Se eu falar alguma coisa, eu senti. Ou porque, tipo assim, aí não, Cara, não mas tem é que que ter sabe o que debate. é? O torcedor- olha o torcedor só. colorado e Tem o clube dois jogos, não- tem Vai, dois pode jogos falar. pelo, olha só, tem 2 jogos pela Libertadores e 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, fechado? Desses 4 nós empatamos 1 e perdemos 3. Perfeito. O Internacional fez isso, tá? O Grêmio fez a mesma coisa que o Inter. Empatou o jogo fora contra o Maracanã, perdeu o jogo em casa, é a mesma coisa. Tá? Só não tem os jogos de Libertadores porque vocês não estavam na Libertadores. Cara, mas é porque, que vocês foram desclassificados por uns eu vou timezinhos ser breve, ridículos tá? na Sul-Americana. Sabe o que é? O ano do Grêmio é muito ruim mesmo, não tem problema. Pois é. Mas é que sabe o que é? Tu tá pegando um jogo lá atrás, cara. Esse jogo tá fora Mas de que contexto. jogo lá atrás? O empate do Inter no Maracanã tá fora de contexto, era outro Inter, o Fernando jogava. A gente tá falando desse momento, entendeu? Foi agora, foi ontem que o Inter tomou 3 vezes do Flamengo uma atrás da outra. Mas tudo bem, essa discussão não vai levar a lugar nenhum. O que eu quero te dizer é o seguinte: o torcedor colorado e o clube, a instituição, o Roger, o presidente, eles não deveriam sentir o golpe. Sabe o que eles deveriam fazer? Pegar o VT do jogo do Grêmio e colocar no vestiário do Inter. Bota todos os jogadores do Inter enfileirados, assim, ó, todo mundo assim, ó. O Roger levanta, coloca o VT e mostra pros jogadores, ó, Wesley, Valência, todo mundo. Não, daí eu teria medo. É assim que se joga com o Pedro, Flamengo. quero te ouvir, se Pedrinho. Vamos lá. colocasse, É o assim que se VT, joga. se colocasse esse VT do Grêmio, eu teria medo de cair pra segunda divisão pela segunda vez. Vamos lá, Pedro. Porque daí é o seguinte, né? Mas jogando como vocês jogavam, vocês perderam, Ernest. O Grêmio jogou assim e não Tá, perdeu vamos o jogo. avançar, Pedro. Cara, primeiro assim, uma salva de palmas e um aplauso aí pro Volpi, né? O Volpi foi um dos personagens principais. Olha aí, sonoplastia. Foi um dos personagens Mas, principais gente! do jogo do Grêmio contra o Flamengo no Maracanã. Thiago Volpi executou 3 milagres, né? Um no primeiro tempo, uma defesaça. No segundo tempo evitou que o Flamengo aumentasse o placar. E aí o terceiro milagre, né? A cobrança de pênalti magistral. E isso mostra a liderança de Thiago Volpi dentro do vestiário do Grêmio, né? Um homem que chamou pra si a responsabilidade. E eu acho que é isso que estava faltando ao Grêmio, Gamba. Tu que tá voltando hoje das tuas férias, o Grêmio estava carente de liderança e aquela liderança que executa. Então o Thiago Volpi ontem mostrou que é líder, chamou a responsabilidade para ele e fez defesas espetaculares, fundamentais para que o Grêmio, ao contrário do Inter, segurasse o Flamengo, mesmo que o Flamengo do jeito que o Flamengo apresentou o futebol. O Flamengo teve 70 e poucos % de posse de bola, né? O Flamengo chegou na área do Grêmio várias vezes, só que o Grêmio conseguiu a façanha, sim, de empatar com o Flamengo, parar, né, o Flamengo dentro da sua casa. Noriega, destaque positivo, estreia espetacular, foi um jogador que trouxe segurança, casou bem ali com o Kahneman, e não sei se foi pela estreia, mas pelo menos mostrou assim uma vitória pessoal que há muito tempo nós não víamos no Grêmio. Então, hoje é dia sim de exaltar o Grêmio, hoje é dia sim de aplaudir o Grêmio pelo que o Grêmio fez, pela sua entrega e principalmente pelo seu goleiro, Thiago Volpi. Então, parem de criticar o Volpi, né? Eu sei que de vez em quando ele falha, de vez em quando ele tem algum problema, mas ontem ele foi fundamental. Ontem ele foi fundamental no que o Grêmio conseguiu. Então a torcida do Grêmio tem que estar feliz, porque é mais um jogo, Bruno, que eu falava contigo nos bastidores, que o Grêmio toma o gol e não se desnorteia. Contra o Atlético Mineiro foi assim, o Grêmio tomou o gol e não se desnorteou. O Grêmio seguiu o ferrinho, mantendo aquilo que dá para entregar contra um time muito superior, muito superior. Foi bem o Grêmio, cara, foi bem o Grêmio conseguiu um resultado espetacular, matemática para o Grêmio ajuda, o Grêmio soma mais um ponto, Mano Menezes se assegura cada vez mais, e esses reforços aí que estão chegando e que vão dar mais possibilidades ao Grêmio, com certeza as coisas vão tomando um rumo menos pior do que já estava. Ribeiro, Isso é me ajuda, Ribeiro. Eu sei que tu vai me ajudar. Em que momento que se estabeleceu essa agenda positiva?
Não, ela se estabeleceu. Em algum momento se estabeleceu Na essa vitória agenda. contra o Atlético Onde que Mineiro. se estabeleceu essa agenda Sabe por quê? positiva? Agora, Eu, por como favor, colorado, estou acostumado a isso, né? Eu gostaria de... Eu esperei todo mundo falar. E bastante tempo. Então, por favor, esquece a legenda e foca em mim, tá? O negócio é o seguinte, gente. Tudo isso aqui que vocês viram já é o preâmbulo do grande e último evento que teremos aqui no nosso Pago, que acontecerá no dia 21 de setembro. Isso aqui já é o Grenal, né? Que é onde teremos o último, né, grande estágio, né, de emoção e tal. Porque nós já terminamos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu estava na transmissão do jogo pela Rádio Bandeirantes e vibrei muito com o gol do Grêmio. Vibrei mesmo, sabe? Mas isso aí é emoção, e a emoção ela dura, né? No meu caso, né? Uma noite, né? Hoje eu já acordei com os pés na terra, né? Com os pezinhos no chão e tal, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me surpreende o que aconteceu aqui. Não me surpreende, porque eu sei que a nossa cultura, e eu valorizo muito, a nossa cultura é enraizada, né? Aqui a gente comemora mais fracassos do que vitórias. A gente é muito mais anti o nosso rival do que propriamente o nosso time. O que está acontecendo com o futebol gaúcho é absolutamente constrangedor. É a realidade, não há dúvida, é o nosso momento. Mas eu não vou fazer isso com os pezinhos na terra, tá? Eu não vou fazer isso com a história da dupla Grenal. Nós estamos aqui debatendo quem tomou menos ou quem jogou menos pior contra o Flamengo. Mas o que é isso? A que ponto nós chegamos? Cara, nosso time tem vergonha disso. Mas eu entendo porque as coisas são pontuais. Mas eu tenho a responsabilidade, sendo imparcial, de dizer o seguinte. O Internacional empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro. Era para ter tomado uns 4. Mas valorizou o resultado, era a estreia do Brasileiro. Beleza. Ontem o Grêmio era para ter perdido para o Flamengo. O Volpe fez 2 grandes defesas. E o Flamengo, que aquela malemolência, achou que fez o gol e já tinha vencido. O Grêmio deu um chute ao gol. E conseguiu empate. É do jogo, acontece. Mas não tem justiça no futebol. Então o Flamengo é muito melhor que os nossos times. E que estamos aqui semeando assim as poucas migalhas que nos oferecem. Mas a que ponto nós chegamos? Eu quero dizer você, torcedor do Grêmio, que hoje está eufórico, não sei porquê, né? Empatou com o Flamengo. Eu sei por quê. Porque você estava com medo de tomar 8. Essa é a verdade. O torcedor colorado, ele está dizendo o seguinte: nós tomamos 6 em prestações. Olha, o Flamengo demorou 3 jogos para fazer 6 gols da gente. Desculpa, entendeu? Eu nunca falei isso. Mas é a minha interpretação, tá? Então assim, ó, na boa, eu sei que tudo isso vai ser levado, né? Nós estamos, né? Começamos o mês Farroupilha. Isso. Entendeu? Começamos, Expo Inter, depois tem a semana Farroupilha e no dia 21 tem o Grenal. Tudo isso nos serve para alimentar o que é mais importante para nós, que é a nossa rivalidade, que é o nosso pago. Agora, se a gente for levar em consideração a grandeza conquistada com o braço forte dos nossos times, é uma vergonha o momento que nós estamos vivendo. Bom, o Ribeiro traz alguns pontos aí que são muito importantes, mas muito importantes. Primeiro, com relação ao nível eu só acho paupérrimo do futebol apresentado pela Pode dupla ser Grenal, verdade, tá? mas assim, eu acho que ou é verdade ou não é verdade. Não. Bruno, é que uma o coisa. que me pega é a Eu incoerência, enalteço demais e respeito demais, né, o teu posicionamento, o posicionamento do Pedro, o posicionamento da torcida do Grêmio. Já foi do Inter antes também, é tudo igual. Lá atrás, a torcida do Inter comemorou que tinha perdido só de 1-0, apostou na reversão no Beira-Rio, tá tudo certo. Não foi só a torcida do Inter, o Ribeiro comemorou também. Bom, Bruno. O Ribeiro no dia seguinte achou do caramba que o Inter perdeu só por 1-0 pro Flamengo. Só tem o seguinte, aí hoje tem que diminuir o Grêmio. Vamos vencer esse capítulo, o capítulo da passionalidade, tá? O capítulo da rivalidade. Então tu não vai conseguir. E vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo, a torcida do Flamengo tira sarro da gente. O título do empate. Aplica 6 a prestações, ótima expressão tua no Internacional, e o Grêmio comemora que não foi simplesmente goleado, trucidado no Maracanã. Não perdeu. O Grêmio não perdeu. A celebração mas aí que tá. Esquece a rivalidade. Porque vocês estão enaltecendo o empate porque o Inter tomou 6. Não, porque vocês estão enaltecendo o empate mais pelo Inter
e menos pelo Grêmio. O Grêmio nas Por últimas... conta do quê? Da rivalidade que traz o Ribeiro. A rodar as aspas dos treinadores pelo Mano Menezes, porque ele cita aí a questão de sempre precisar de um culpado. Eu estava lembrando justamente disso. Foi num momento em que o Grêmio tentou sair, né? Que acabou perdendo uma bola e resultou no gol do Arrascaeta. E depois tem o Felipe Luiz reclamando da arbitragem. Vou pegar um exemplo do que é o futebol hoje, né? Hoje você não pode mais perder um jogo, porque sempre tem que ter um culpado, aí cruzou uma bola, o goleiro errou um cruzamento. Faz parte da vida do goleiro. Nos 2 jogos fez uma defesa espetacular contra o Ceará, fez 2 defesas espetaculares hoje. E quando tivemos a penalidade máxima a favor, Brighton já não estava mais, que é o nosso batedor oficial. Acho que seria um peso muito grande para Cristaldo nesse momento. Não quis dar a ele, eu sei que ele ia assumir essa responsabilidade, mas Volpe treina muito bem, cobra bem, a equipe confia muito nele. Eu até disse que não confio muito, mas os jogadores, os colegas confiaram e ele bateu muito bem, bateu com frieza num momento importante do jogo. Jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. O jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. Quando ele diz jogo parado, está reclamando do Grêmio ou do árbitro? Acho que do árbitro. Mas foi tão parado assim? Não achei, não. Jogo. Como eu não acho o lance também duvidoso, assim. Não acho o lance duvidoso. Eu acho que, assim, a atitude do Ayrton Lucas no próprio lance já denuncia o pênalti. Ele bota a mão na bola e sai de cabeça baixa. Então é curioso. No Brasil seria falta de critério não dar esse pênalti, porque todo mundo está dando. Todo mundo dá. Né? Mundo dá. No resto do mundo isso aí não é pênalti, tá? Mas aqui no Brasil se decidiu o que é. A gente cobra muito padronização da arbitragem. Nesse tipo de lance tem, né? Porque isso aí é uma jogada em que a bola está indo para trás, ela não leva nenhum perigo e o jogador não faz um movimento. Porque Mas as determinações da FIFA são sobre ampliar espaço numa ação defensiva, né? Ou seja, algo que você vai impedir o ataque do adversário. Não é aí o caso. Eu não quero entrar nesse detalhe. O fato é que no Brasil o que pegou foi o braço está aberto. Se o braço está aberto é pênalti no Brasil. E o movimento não natural, que é uma coisa horrorosa de definir, né? Porque é natural, né? O Mansur fala isso na coluna hoje dele no Globo. Um movimento não natural, mas é um movimento natural. O que o Mansur fala também que é muito interessante, apesar de eu achar pênalti, é o fato de que, como na câmera lenta que a gente está vendo aí, esse pênalti grita, né? Essa mão a bola bate muito a bola bate muito na mão e tudo mais, e a câmera está fechada, a gente não tem a visão ampla da área. Então acaba por levar muito a ideia de que esse pênalti precisa ser marcado. Acho que assim, a discussão sobre esse pênalti não é para o jogo especificamente, porque é isso, no Campeonato Brasileiro esse pênalti vem sendo marcado. Já foi marcado, vai ser marcado uma hora para o Flamengo, vai ser marcado contra também. A discussão é que talvez a comissão de arbitragem da CBF precisa se reunir e entender. Vamos ter um pênalti realmente à brasileira? Vamos ter uma maneira brasileira de marcar pênalti? Ou vamos nos adaptar ao mundo, ao que é a Libertadores, por exemplo, ao que é a Copa do Mundo de Clubes. Ainda que a Libertadores também seja diferente do Brasil, que seja diferente do mundo. Então, e não pode mudar agora, né? Sim. Porque você não pode ter ido até a 22ª rodada com um tipo de pênalti sendo marcado e depois até a 38ª com outro. Agora, falando do Mano, a escolha do Thiago Volpe, a justificativa dele é muito boa. Uma boa atitude de líder do Mano ali, né? Corajosa, entendendo o momento do Cristaldo também de não colocar toda essa pressão para bater. Achei interessante e o Thiago Volpe bateu muito bem, né? Muito bem. Uma frieza impressionante, né? Ele era batedor de pênalti no Toluca, né, Diogo? Fez 15 gols por lá, se não me engano. Isso. Querétaro, não era? Isso. Ele jogava também. Ele fez...
o clube que ele veio, o último clube dele era o Toluca, né? Tava terminando o contrato, ele arrumou uma maneira de sair, o Grêmio nem pagou direitos e ele veio. A pergunta sobre o Volpi não era só sobre o pênalti também, porque ele é um goleiro contestado ainda, sabe? Parece que assim, a gente vê uma atuação dessas, né? Com 2 milagres incríveis e essa maneira de bater pênalti com essa frieza toda, né? Mas tem contestação, uma trajetória assim, às vezes inconstante, em alguns momentos se critica por falhas, em outros momentos defesas salvadoras, como a gente viu aí. O Marcelo Groi, que é um grande ídolo da história do Grêmio, campeão da Libertadores, está sem clube, se discutiu se ele não poderia vir para até ser titular eventualmente. O Grêmio está num momento ainda de muita instabilidade que se discute, né? Aquele momento que o bom é o que está fora, né? Até se encontrar um time. O Volpi, apenas uma curiosidade, é o 3º goleiro só da história do Grêmio a fazer gol de pênalti no tempo normal. O outro foi o Sarra, argentino, lá em 2007, depois só lá nos anos 50, num jogo amistoso, um goleiro reserva chamado Nelson, fez um gol no tempo normal, né? Cobranças de pênaltis alternadas, já houve outros, né? Mas no tempo normal, apenas o Sarra. Ontem durante o plantão, a gente foi pegar a lista de goleiros artilheiros do Campeonato Brasileiro. Aí, em primeiro lugar, Rogério Ceni, 65. Segundo, Márcio, 8. É impressionante. O Rogério Ceni tem aqueles números, né, que ele tem mais gols que jogadores de linha, enfim. Aí, realmente a comparação é complicada. Bom, eu prometi mostrar aqui, olha, a homenagem que o Inter fez ao... Vamos falar do Flamengo agora? Vamos trazer o André Pessoa, que o Flamengo deu uma derrapadinha jogando no Maracanã. Podemos considerar, né? O torcedor está preocupado porque perdeu 2 pontos em casa. Eram 3 pontos que o torcedor talvez considerasse garantidos, com o Grêmio aí tentando se recuperar no campeonato. Mas é importante também considerar que essa data FIFA vem num bom momento, né, André? Para o time descansar um pouquinho, né? Porque dificilmente Felipe Luiz poupa os jogadores. Oi, Joana, tudo bem? Uma boa tarde a você, para quem tá on com a gente. Pois é, não é algo comum o Flamengo perder pontos em casa, ainda é o melhor mandante do Brasileirão, né? 12 partidas, 9 vitórias, 3 empates com 1-1 de ontem com o Grêmio, onde o Flamengo foi superior, teve chances, inclusive, para matar o jogo quando vencia por 1-0, perdeu algumas oportunidades, viu o Thiago Volpi brilhar em pelo menos 2 lances do Léo Pereira e do Pedro. Felipe Luiz lamentou esse resultado, mas já foca agora nesse período de descanso que vai ter. O Flamengo se reapresenta na sexta-feira, no período da tarde aqui no Ninho do Urubu, já de olho no Juventude, adversário do dia 14 de setembro na volta do Brasileirão. Para essa partida, ele espera recuperar alguns jogadores que foram desfalques ontem, né? O caso do Alexandro, que tem uma lesão na panturrilha esquerda, que inclusive o tirou da seleção brasileira, e do Jorginho, que não jogou ontem porque sentiu dores musculares na coxa esquerda. Um desfalque certo para esse jogo em Caxias do Sul é o zagueiro Léo Ortiz, que ontem contra o Grêmio levou o 3º cartão amarelo e não vai atuar. Flamengo que não teve o Alexandro na seleção brasileira, mas teve o Samuel Lino, convocado pela primeira vez. Felipe Luiz até disse que foi uma convocação merecida, mas aí ele ligou o modo sincero. Disse que espera que o Samuel Lino jogue aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Chile e não atue na última rodada contra a Bolívia, preocupado com a altitude de El Alto, mais de 4.000 metros, para que ele possa voltar bem para ajudar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como eu disse, se reapresenta na sexta-feira, mas um dia antes, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, é uma data importante, é o julgamento do atacante Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pelo caso onde ele supostamente teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles o irmão dele, Vander, uma cunhada e uma prima. Tudo isso teria acontecido em 2023, naquele Flamengo e Santos em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Se o Bruno Henrique for considerado culpado, pode pegar até 2 anos de suspensão. Então, quinta-feira é um dia importante com esse julgamento do Bruno Henrique. Joana? Com certeza, a gente vai estar acompanhando também todos os passos aí desse julgamento, com todas as informações na nossa programação e no ge.globo também. André Pessoa, bom trabalho para você. Obrigada pela sua participação aqui no Taon. Vamos falar do Atlético. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final deste vídeo. Deixe nos comentários o que você achou, inclusive desse empate que nenhum rubro-negro esperávamos, até mesmo os rivais não acreditavam que o Flamengo pudesse então empatar com o Grêmio depois de vir de uma goleada em cima de alguns rivais, né?
O Vitória levou aí 8-0. Então isso deixou os rivais muito amedrontados. Mas o Grêmio, apesar de ter jogado fora de casa, pressionou ali, né, na defesa do Flamengo em alguns momentos, mas manteve mais recuado na retaguarda ali. Então isso fez com que o jogo levasse ao empate, visto que ele pressionou no segundo tempo e acabou empatando. Mas é isso aí. Se inscreve no canal, galera, ativa o sininho das notificações. Não esquece também que os créditos estão na descrição do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.